Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatz volta a falar sobre a edição gênica feita em embriões na China, que gerou muita controvérsia nos últimos tempos e parece que agora tem notícias nada boas para esse caso. Vocês devem se lembrar da enorme repercussão negativa quando o cientista chinês He Jiankui anunciou no final do ano passado que havia editado o gene CCR5 que confere resistência ao HIV. Então, ele deletou as duas cópias desse gene, o que impede o vírus HIV de penetrar nas células, em duas embriões que resultaram em duas gêmeas. A preocupação da comunidade científica é que, embora seja uma técnica muito promissora para modificar genes, não temos ainda segurança que, ao tentar editar um determinado gene, não estaremos alterando ao acaso outros genes com consequências imprevisíveis. E mais ainda, ao editar células de um embrião, isso poderia ser transmitido para futuras gerações. Além disso, todos vão de concordar que, ao contrário de algumas doenças graves e letais, ainda sem tratamento, prevenir a contaminação pelo HIV não é difícil, não é necessário alterar genes para isso. Mas o mais preocupante é que uma pesquisa publicada agora na revista Nature Medicine mostra que as consequências da experiência desse chinês podem ser ainda piores. Pesquisadores analisaram os genomas de mais de 400 mil indivíduos no banco de dados do Reino Unido e observaram que pessoas que têm as duas cópias do gene CCR5 ausentes, como foi feito nas gêmeas chinesas, tinham um risco de morte significantemente maior entre 41 e 78 anos, em comparação com pessoas que tinham uma cópia ou nenhuma do gene. Estudos anteriores já haviam mostrado que pessoas com as duas cópias ausentes desse gene tinham 4 vezes mais risco de morte após uma infecção por influenza, que é uma responsável por um tipo de gripe. E ainda não sabemos que outros impactos negativos podem ocorrer nessas pessoas. E como que foi possível chegar a essa conclusão? A frequência de pessoas portadoras de dupla mutação, chamados de homozigotos, é conhecida. E, portanto, se ela não for prejudicial, essa mesma frequência deve estar presente em pessoas mais velhas. E o que se observou é que a porcentagem de pessoas com as duas mutações desse gene em pessoas mais velhas era significantemente menor do que o esperado. Isso é, essas pessoas provavelmente morreram precocemente. Uma maneira fácil de saber se uma mutação, uma variante genética, aumenta o risco de mortalidade é comparando uma amostra de recém-nascidos ou de jovens com outras de pessoas mais velhas com o mesmo background étnico, isso é da mesma população. Por exemplo, se nós formos comparar a frequência de pessoas com grupo sanguíneo A em bebês e pessoas idosas da mesma população, ela deve ser muito semelhante, a não ser que pessoas do grupo sanguíneo tenham risco maior de morte. Uma outra questão interessante é por que uma determinada variante é mais comum em determinadas populações. Por exemplo, sabe-se que em populações africanas a incidência da anemia falciforme é mais frequente que em outras populações. E a explicação no caso é simples. Pessoas que têm uma cópia do gene com a mutação, chamados de heterozigotos, são mais resistentes à malária, que é endêmica na África. Por outro lado, o casamento de 2 heterozigotos é comum e, portanto, de transmitir a mutação para os seus descendentes. E um casal onde ambos são heterozigotos tem um risco de 25% de vir a ter uma criança afetada pela anemia falciforme. No caso da mutação CCR5, a explicação de por que ela é relativamente comum no Nordeste da Europa não é conhecida, mas ela deve ter conferido proteção contra alguma epidemia em alguma época anterior. Mas, por enquanto, são especulações. O recado importante é que não estamos prontos para editar genes em embriões a serem implantados. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.